Sejam cenas de acidentes de trânsito ou crimes de homicídio, são ocorrências que atraem para perto pessoas que passam pelo local. Situações comuns e constatadas por este perito criminal que está na área há 16 anos. A gente percebe que a população, em geral, ela ainda não tem uma consciência, né, da importância, né, da preservação da cena do crime e da cena de um acidente de trânsito. Porque qualquer movimentação de um vestígio, ele vai atrapalhar na investigação pericial. Então, o importante é que a população ela entenda que, quando há um local de crime, ele precisa ser preservado na sua, né, totalidade, para que o perito possa fazer uma investigação do que aconteceu ali, como que aquele crime aconteceu ali na cena do crime. A aproximação sem cuidado pode alterar o trabalho da investigação. Entram em cena os peritos. São eles que vão analisar os detalhes do cenário, verificar os vestígios, a dinâmica da ocorrência e ainda coletar elementos para estudos laboratoriais. No local, a função da perícia é um olhar clínico voltado para cada detalhe. Tudo deve ser preservado, mantido no seu devido lugar e respeitar a faixa de isolamento. Ali os peritos vão analisar não só o campo de visão do cenário e dinâmica, mas os trabalhos também envolvem cálculos da física e matemática, como descreve Emerson Lopes dos Reis em um acidente com motocicleta, por exemplo. E aí a gente já chama atenção para os inúmeros acidentes, né, que ocorrem na cidade de Campo Grande envolvendo motociclistas. E uma das funções da perícia é entender a dinâmica do acidente, né, explicar como aquele acidente aconteceu para que a gente possa, eventualmente, chegar na causa do acidente e aí, eventualmente, dizer quem foi o culpado. Só que, para você chegar nisso tudo, é uma construção da análise dessa dinâmica, e você só consegue fazer isso analisando os vestígios que foram produzidos durante aquele embate ou durante aquela interação entre unidades de tráfego que estavam na rua. E essa interação ela fatalmente vai deixar vestígios, seja uma marca de frenagem, seja uma marca de fricção por arrastamento de uma motocicleta, a própria posição de repouso final da motocicleta, qual é a posição que ela ficou tombada na pista. Da mesma forma, segue a orientação de como se comportar num ambiente onde ocorreu um crime, um homicídio neste caso. Elementos e vestígios devem ficar intactos, sem manipulação de populares. Numa cena de homicídio, você tem alguns vestígios que são vestígios pequenos, por exemplo, uma cápsula, um projétil. Eles são vestígios que, se não tiver um olho de perito, uma pessoa que é desavisada ou por desconhecimento se aproxima da cena, o que pode acontecer? Ela pode, sem querer, ou pisar numa cápsula, pode amassar, ou ela pode chutar aquela cápsula, mudando ela a posição dela, ou pior do que isso, ela pode chutar aquela cápsula para alguma situação em que ela vai cair, por exemplo, dentro de um bueiro, se perder, e a gente achar que não tinha cápsula ou que não tinha projétil. Então, assim, o prejuízo para a investigação técnico-pericial ela é enorme quando não há uma consciência da população, né, para a preservação de todo o vestígio. São orientações importantes que podem colaborar com o trabalho de investigação da Polícia Civil. Curiosos, mantenham distância do local, que deve ser isolado e preservado. O resultado do laudo pericial é o que vai auxiliar na conclusão do inquérito, apontar os motivos e a causa da ocorrência. O ideal é que, antes da chegada, por exemplo, dos órgãos de segurança pública, as pessoas não se aproximem, né, porque ela pode fatalmente, sem querer, por desconhecimento, alterar a cena e isso prejudicar a investigação da perícia. A gente usa aquela faixa para dizer, olha, aqui é uma cena de crime, não ultrapasse, né? E respeitar essa cena de crime significa o seguinte, olha, tudo que está dentro dessa faixa tem vestígios e que precisam ser materializados, precisam ser analisados, coletados de forma técnica para que a gente consiga entender o que exatamente aconteceu aqui. Então, respeitar essa faixa ela é fundamental.